Olá, meu nome é Antônia Santana Silva, sou moradora de Igatu. Nasci e me criei aqui. Hoje eu sou mãe, sou vó, sou bisavó e gosto muito das coisas que eu faço, das coisas nativas de Igatu. Eu já vi uma coisa que na hora eu fiquei impactada. Eu não conversei, não falei com ninguém. E nesse lugar não estava só eu, tinha várias pessoas, mas só quem viu só eu. Tinha saído para ir fazer o ritual de penitência das almas. Aí eu estava ali na Barriguda, na entrada que entra para a Toca das Ervas. Aí veio uma pessoa na minha direção, a lua muito bonita, e veio aquela pessoa andando na minha direção, tinha por volta assim de umas 20 pessoas no grupo. E ninguém viu. Eu estava me aprontando para pôr o lençol, para poder fazer o ritual. E na hora que essa pessoa me apareceu, eu fiquei assim, impactada e sem ter nem palavra. Aí essa pessoa veio na minha direção e deu para mim saber quem era. Eu conhecia a pessoa. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus. Mas aí eu continuei a fazer o que eu ia fazer e ninguém comentou, eu também não comentei com ninguém. Aí depois que a gente rezou, que eu saí, eu fiquei quieta. Aí quando a gente terminou, que foi lá na igreja, que voltou, aí eu procurei uma pessoa que estava perto de mim. Você chegou a ver alguma coisa? Ela disse não. Aí eu me calei também, não falei. Porque o que apareceu era só para me ver, não era outra pessoa. Quando eu vi o impacto, eu fiquei assustada, mas sabendo que não era coisa, que não era pessoas, que era uma livuzia. Por que a senhora achou que era uma livuzia? O que fez a senhora sentir isso? Porque a gente sente, a gente arrepia. Às vezes, mesmo que você não tenha medo, mas que a gente vê algo que não seja pessoas, a gente sente arrepio sim. E pelo esse ritual que eu faço, às vezes eu vejo visão. Agora também eu não comento, porque eu acho que ninguém vê porque ninguém comenta. Então eu também fico quieto. Mas já também divide o ritual, que é um ritual de penitência, né? Eu já ouvi muitos casos também, as pessoas contando que já viu. Porque pelo meu trabalho, quando eu chego lá, eu invoco as pessoas que invocam o espírito das pessoas, né? Que já foi. Então, às vezes eu sinto coisa de arrepiar. Mas assim, eu me arrepio, mas eu sei que é visão. Forma humana mesmo. Forma humana. E como é que era a roupa? A senhora conseguia ver a roupa, características? Sempre assim? Branco, sempre enrolado como nós vamos. Do jeito que nós vamos, enrolada de lençol. As visões que eu já vi justamente são pessoas, assim, visão igual nós estamos. Que é justamente a visão das almas. E as luzes também eu já vi, porque eu fui no local, lá onde aparece a visão, e assim que eu cheguei, passou uns 5 minutos, e aí apareceu as luzes, aí ela aparecia, voltava umas 3 vezes, mas aí eu fui ver também por curiosidade. A luz que eu vi foi tipo uma luz, o tipo lanterna. Assim, aquela luz que fica bailando no ar, aquela luz fraca, começa fraca, depois ela vai aumentando um pouco. Mas aí não foi nada assustador. Visivelmente
no Bexiguento, uma vez que a gente foi rezar na sexta-feira da Paixão, que eu tirei o bendito e às vezes minhas vozes cortavam. De acordo com o que eu estava enxergando. E esse dia tinha muita gente, tinha pessoas tirando foto e tudo, mas eu via assim, aquele impacto. E o pior, o que eu vi lá nos Bexiguentos foi algo assim, que eu nem sei descrever. Assim, aquela forma de uma pessoa, agora todo vestido de branco. Mas eu não tenho medo, não. Sim. Porque se a gente vai fazer esse ritual de penitência e rezar para os mortos, a gente tem que estar pronto também de encarar e ver o que aparecer. Mas aí eu não sei também se é só eu que já vi, porque eu nunca vi ninguém comentar. E eu também não comento o que eu vejo. Se for para mim só, eu fico calada e não conto para ninguém. Eu já vi lá no Bexiguento, já vi ali no campo. Teve uma vez que nós estávamos rezando, aí parece que saiu uma pessoa assim, ali daquele canal, e veio na minha direção, todo vestido de branco. Mas assim, eu não tenho medo. Segundo eu via as mulheres mais idosas falando que a gente vai para as almas, que não pode olhar para trás. Porque as almas nos acompanham. Mas as almas nos acompanham porque a gente vai, chega lá naquele lugar que a gente vai pôr, depois que você pôr o lençol, eu tenho que sair fora das pessoas para mim bater a matraca. Então, quando eu bato a matraca, que eu invoco as pessoas que já morreram e elas nos acompanham. Às vezes as pessoas, se eu contar assim, dizem assim, Toninha tá doida, mas não, as almas nos acompanham. E são almas boas que nos acompanham, porque a gente está fazendo aquele ritual para muitas pessoas, que tem pessoas que é falecido, não tem quem reza um Pai Nosso para ele, não tem quem acende uma vela. E esse ritual que nós faz é para todos. E é uma coisa que eu faço, eu me sinto bem. Quando eu vou rezar, que eu faço o meu ritual, que eu termino, que eu tiro o meu pano, eu me sinto uma missão cumprida. E as visões que eu já vi é como nós. Essa que eu vi lá na barrigura, eu sei quem foi a pessoa. Porque essa pessoa gostava do bendito, e eu gosto também desse bendito. Eu gosto sempre de rezar, e quando eu rezo eu ofereço para uma dessa pessoa. Esse dia, quem foi, veio à minha direção, e aí eu continuei rezando, eu comecei rezando, e só saiu depois que eu terminei a última palavra do bendito. E deu para mim saber quem era a pessoa. E foi uma pessoa que eu convivi muito, nós éramos muito amigas, e eu conheci que foi essa pessoa. Tem muita coisa, Jéssica, que a gente vê, não adianta a gente conversar, porque, por exemplo, tem um grupo, só eu vi, porque veio só para mim. Muitas vezes eu estou rezando, aí me vem uma pessoa, já me veio pessoas que eu não conheci, você acredita? Agora, se ele vem no meu pensamento, é porque aquela pessoa está precisando de eu rezar para a alma dele. E aí eu rezo. Essa comadre Dudu, que era a mãe de Iraís, ela era dona do terno. Essa mulher era avó de Viviana. Ela era dona do terno, que eu conheci aqui, 2 ternos das almas, que foi de comadre Dudu e Dona Isabel, que é a mãe de Arnaldo. E aí nessa época eu tinha 8 anos, e às vezes eu ia por curiosidade, né? E aí elas contavam que teve uma vez que vinha um grupo de pessoas que diz que quando o terno das almas passa, é melhor a pessoa não ficar prestando atenção até o final. Porque muitas vezes nós passamos para rezar e depois que a gente passa, muitas pessoas veem a visão como fosse nós passando na rua. Que eu já vi pessoas
aqui que diz que viu visão, depois que nós passamos. Então, o terno das almas é melhor assim. Se você está na frente, não olhe para trás. E se você vê todo mundo passar, você não fica por último olhando. Porque tem pessoas que dizem que já viu visão. Eu mesmo, às vezes, eu olho para trás por curiosidade, né? Eu sempre gosto de olhar para trás. Mas, assim, só em olhar eu nunca vi. Mas, com o Comadre Dudu disse que tinha uma mulher aqui, disse que morava ali, aonde é a casa de Mercedes. Era a casa de Mercedes que ficou para lá assumir. E aí, vinha o terno das almas. Aí uma mulher ficou olhando por curiosidade. Até o final, aí disse que quando ela tá na janela, depois que o terno das almas passa, uma mulher com um negócio enrolado no pano. Aí pegou e entregou essa mulher na mão. Aí ela recebeu, né? Aí disse que a pessoa deu e seguiu. Aí disse que quando ela chega lá, que a mulher passa, que ela desenrola, era um osso de defunto. Aí disse que essa mulher entrou em pânico, né? Foi uma mulher que me deu. Aí disse que... Aí a Comadre Dudu contava. Disse que essa mulher entrou em pânico e foi até as pessoas que eram dono de terno procurar o que significava aquilo. Aí a mulher falou assim, você ficou até o final? Eu fiquei olhando. E daí veio uma mulher e me deu esse negócio aqui, é um osso de defunto. Aí a mulher, sabe o que você faz? Aí agora você vai ter que guardar. No dia que o terno passar, que as mulheres passar na rua, aí você vai ficar na janela, no mesmo lugar que você recebeu. Que quem te deu vai passar e receber. Aí disse que essa mulher ficou maluca, isso foi andar o padre. E o que ela fazia? Disse, não, agora você tem que fazer igual, tem que ser mesmo. Aí ela pegou esse osso de defunto e guardou. Aí quando foi no dia que as pessoas iam passar, aí ela ficou. Aí disse que quando todo mundo passou, depois veio a mulher e pegou, né? E disse assim, nunca você fica olhando o que não lhe interessa. Se você não faz parte também, você não tem interesse de saber o que acontece.